Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 24º domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá em Isaías, capítulo 50, que nos diz assim: O Senhor abriu meus olhos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Amados irmãos e irmãs, para você entender bem esse texto, a gente precisa entender melhor o contexto do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías ele pode ser dividido em 3 blocos. O primeiro vai do capítulo 1 até o capítulo de número 40. O segundo, do 40 até o 55, que é onde está o nosso texto. E a última parte, do 55 em diante. Esse segundo bloco nosso, ele nos fala de um profeta anônimo, tá bom? Que se intitula talvez como Isaías, mas a gente não sabe se seria Isaías de fato. E ele fala diante de um contexto bem específico que é o chamado exílio babilônico, que foi quando o Império Babilônico invadiu a região do povo de Deus e levou uma boa parte da população para ficar ali sofrendo nas terras babilônicas. Nesse segundo bloco, o profeta obviamente vai animar o povo que está ali sofrendo, vai animar o povo para mostrar que Deus nunca os abandonou, buscar alimentar a esperança daquele povo. E nesse contexto, acabam sendo criados aqui o que nós chamamos hoje de 4 cânticos do servo de Javé ou servo sofredor. É porque dentro desse texto, de repente, 4 vezes, inclusive a gente lê isso dentro da Semana Santa, apresenta-se um tal de um servo, ou um servo do Senhor, ou um servo sofredor, que ele tem algumas características que saltam aos nossos olhos. Ele é alguém confiante em Deus, ele é alguém que sofre, é alguém que é humilhado, é alguém que é perseguido, mas que acima de tudo, a confiança de Deus fala mais alto. E neste domingo, nós estamos diante daquele que seria o terceiro cântico desse servo. E é interessante a gente parar para observar o texto e refletir que, na verdade, esse servo tem algumas características que tem que iluminar também a nossa vida. Claro, à luz do Evangelho, nós podemos perceber que muitas dessas características são sim aplicáveis à pessoa de Jesus Cristo. Então, nós podemos refletir que quer queira, quer não, o profeta Isaías estava apontando para Jesus. É Jesus esse servo perfeito, é Jesus esse alguém que confia plenamente em Deus. E aí vamos juntos agora mergulhar então no texto. Primeiro, no versículo 5, esse servo de Javé diz assim: O Senhor abriu meus ouvidos para ouvir. O escutar é algo caríssimo para a vida de qualquer judeu. Então o judeu compreendia, por exemplo, que um dos versículos mais importantes das suas escrituras era: Ouve Israel, o Senhor é o vosso Deus, não é o Senhor. Então só se pode ouvir quando tem os ouvidos abertos. Então Deus abre os ouvidos desse servo. E esse servo, por sua vez, não resiste, não tem resistência, não bloqueia e nem vai voltar atrás. Pelo contrário, esse servo busca, no final das contas, fazer a vontade de Deus. Esse servo, na verdade, busca colocar Deus em primeiro lugar. Então a gente pode pensar, já à luz do Evangelho, eu sei que o vídeo ainda não foi ao ar, mas no Evangelho a gente vai ver um pouco sobre isso, Jesus falando do sofrimento, da cruz. E Cristo não volta atrás. Nós também não podemos voltar atrás. Nós não podemos voltar atrás por medo da cruz, por medo das humilhações, por medo dos grandes problemas que começam a aparecer na nossa frente. Continuando o texto, no versículo 6, esse servo faz o quê? Ele oferece as costas para que as pessoas possam bater nele. E as faces para arrancar a barba. Para um judeu, a barba era algo extremamente importante. Então, alguém arrancar a sua barba praticamente feria a sua dignidade. Ou seja, ele não liga que as pessoas firam a sua dignidade, ele não liga que as pessoas deem bofetões, que cuspam nele. Cuspir também era algo muito complicado. Mas você pode se perguntar por que ele deixa, né? Ele quer ser humilhado porque ele gosta de sofrer? Será que estamos diante de alguém que é masoquista, que adora o sofrimento, que busca o sofrimento? A resposta é não. No versículo 7 ele diz: Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Ou seja,
Podem cuspir, podem bater, podem me perseguir, podem me humilhar, pode fazer o que você quiser. Que eu tenho alguém que é o meu auxiliador. Eu tenho alguém que me protege. Eu tenho alguém que me guia, que me conduz, que cuida de mim. Essa é a compreensão que a primeira leitura quer nos pontuar, nos trazer. E aí, diante desta realidade, o servo vai dizer, é por isso que meu ânimo não ficou abatido. Por quê? Porque em meio a todas essas coisas ruins, eu sei que tem alguém que está por mim. Porque em meio a tudo isso, eu sei em quem eu tenho a minha confiança. E as pessoas podem me abandonar, as pessoas podem virar o rosto, as pessoas podem fazer o que quiserem pra gente. Né? Mas no final das contas, eu sei verdadeiramente que meu ânimo não precisará ser abatido. E é por esse motivo que o rosto fica impassível como uma pedra. É por esse motivo que eu sei que eu não vou sair humilhado. Por quê? Porque Deus está comigo. É assim que o servo de Javé pensa. E aí no versículo 8 e versículo 9 vem algumas perguntas, né? A meu lado está quem me justifica, ou seja, quem me torna justo, quem me santifica. Então, alguém vai me fazer objeções? Ele diz, quem é que vai vir fazer confusão? Vamos ver, né? Quem é que é meu adversário? Aproxime-se, eu não tenho medo não. Por quê? Porque é Deus quem é meu auxiliador. Se Ele é, eu não tenho medo das condenações. Eu não tenho medo dos olhares errados. Quando você enxerga que esse texto foi escrito diante de um exílio babilônico, em que o povo era humilhado, em que o povo tinha a sua dignidade aí praticamente difamada pelas pessoas, a gente começa então a entender, nossa, agora eu compreendo. Agora eu compreendo por quê, né? Por qual motivo o profeta acaba falando tudo isso. Porque, na verdade, aquele povo estava sendo humilhado. Aquele povo, né, tinham pessoas que faziam de tudo, mas não se pode tirar os olhos de Deus. A mesma coisa vale para todos nós. Gente, quantas e quantas realidades a gente passa, né? Que tem coisa que a gente passa na nossa vida que parece que é história de filme. Humilhações, perseguições veladas e algumas que não são veladas. Pessoas que nos humilham de modo direto e de modo indireto. E a nossa força, ela não pode estar nas pessoas. Nem pode estar em nós mesmos, porque nós somos fracos, um dia a gente cai. A nossa força, o nosso auxílio está no Senhor. Então eu preciso, na minha cabeça, colocar isso sempre, sempre, sempre. O meu auxílio está nele, a minha força está nele. Então não tem para que eu ter medo. Não tem para que eu fugir, não tem para que eu voltar atrás. Deus está comigo. E pensando na dinâmica da cruz, já iluminando aqui a dinâmica do Evangelho, né? O Evangelho, Jesus vai falar um pouco sobre essa dinâmica. Olhando para a nossa cruz, eu não posso ter medo da cruz. Quem tem medo dela e quem foge dela é o diabo. Nós não somos o diabo para fugir da cruz. Eu preciso carregar a minha cruz, sabendo que Deus é meu auxiliador. E não tem para que meus ânimos caírem, se perderem, minha esperança ser desfalecida, porque Ele está comigo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.